Olá, meus amigos ligadinhos nas redes sociais do Jornal do Medvale. Nos nossos estúdios, nós estamos recebendo os autores do livro Rio dos Cedros, Nella Nostra Mente. Depois eu vou saber se eu fiz a pronúncia correta. Mas a gente recebe o italiano Renzo Grosselli e também o Andrei José Tafner Fraga. Eles que são os autores desse livro. A gente vai saber um pouquinho do livro, dessa história, a inspiração, enfim, todos os detalhes. Muito bom dia, Renzo, tudo bom? Muito bom dia, senhora, e muito bom dia aos espectadores. Perfeito. Bom dia, Andrei, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo e agradecemos a oportunidade de falar desse trabalho. Pois é, um trabalho muito especial. Acontece, então, o lançamento desse livro. O que a gente pode falar, Andrei? Esse livro ele é o resultado de quase 3 anos de trabalho, que se iniciou lá em 2020. Ainda estávamos em meio à pandemia, estávamos em meio ao Covid, e o Renzo, que já tem um histórico de pesquisas sobre a imigração em Santa Catarina, que já tem muitos livros publicados, fez a proposta de realizarmos um estudo sobre identidade cultural em Rio dos Cedros, que é uma cidade fundada por imigrantes trentinos e depois também por alemães, poloneses, portugueses. E com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros, esse projeto teve início no final de 2020 e se prolongou até que em dezembro de 2022, do ano passado, ocorreu o lançamento na Itália, né? O livro foi publicado lá, foi apresentado na Itália e agora, hoje à noite, será a apresentação oficial, então, em Rio dos Cedros, que é a cidade objeto do estudo. Renzo, o que a gente pode falar desse livro, de todo esse estudo? O que a gente passa para a gente um pouquinho do que tem nesse estudo e nesse livro? Tem, digamos, análise de um historiador e um sociólogo com visão, digamos, antropológico-cultural, uma checada de o que é um lugar que foi colonizado por europeus, digamos, principalmente, e no começo era, digamos, só trentinos, que é uma região do norte da Itália, dos Alpes, mas depois de 150 anos. Então, o Brasil mordeu forte neles. Em primeiro lugar, mordeu a paisagem e as dificuldades que eles encontraram para dominar a natureza, para começar a viver e depois produzir. Também depois a cultura brasileira apareceu e a cultura alemã também, porque depois quando desenharam o município, houve um pedaço de município que ficou de fala alemã, digamos, na origem. Mas, enfim, conseguimos, eu acho, definir o que poderia ser a cultura de Nova Trento, de Rio dos Cedros hoje. E hoje é um rincão do Brasil, com certeza, depois de 150 anos e 6 gerações, não podia que ser assim, mas que tem uma alma ainda firme no que eram os valores principais dos primeiros que chegaram aqui, que eram os trentinos. Naquele tempo se falava de tiroleses italianos, porque nós éramos de fala italiana, mas dentro do Império da Áustria. E os traços particulares deles ficaram. Digamos que você entrando em Rio dos Cedros, talvez você conheça, mas se não conhecer bem, volte mais para nós, porque eu sou deles. E vai sentir que tem uma diferença entre as comunidades trentinas e essa peculiaridade, né, da comunidade trentina, o que dá para a gente falar? Quais são as principais características que você observou nos seus estudos? Em primeiro lugar, digamos, o que são as nossas peculiaridades de alpinos. Os Alpes atravessam a Europa, digamos,
meridional da França, a Suíça, a Áustria, a Itália, a Eslovênia. Então, tem muitos povos, mas que têm um sotaque que é semelhante, que é resiliência. Alpes são altas, é frio lá, normalmente. Então, é difícil de se viver. E o que eles, durante a história, souberam fazer é ser resilientes, muito firmes, grandes trabalhadores, mas também com capacidade de se deslocar e encontrar lugares no mundo. Eles se espalharam muito no mundo, dos Estados Unidos, a Austrália, a França, a Alemanha e muitos lugares, mas sempre com uma ideia de ter, digamos, uma cultura forte. Eu sei, vocês poderiam perguntar quais as características. Por exemplo, 5 trentinos que se encontram, cantam. Nem sempre é aquele cantar alegre, às vezes descontraídos, melancólicos dos brasileiros. Até no samba sensuais. Os trentinos não são sensuais, infelizmente. Mas é um canto mais, digamos, não com sotaque de tristeza realmente, mas muito moderado, mas eles cantam muito. Certo. Também têm uma religiosidade ancestral, mesmo uma vida que é dirigida também pela religião, digamos. E tem um sentimento de família muito forte. O trentino sempre teve e continua, porque a família seja a base do calor humano, mas é uma célula econômica também. Sem família, eles não teriam ganho a parada da colonização aqui. Eles foram jogados em florestas. E a resiliência parece que seja a alma da trentinidade. Depois, muitas vezes, se fala o trabalho. Eu acho que o trentino não tem que ensinar nada para ninguém, mas não tem que aprender de ninguém como e quanto se trabalha. Perfeito. Andrei, queria saber de você quanto tempo foi e como foi também, né, esses anos de estudo para que o livro pudesse chegar onde chegou nesse lançamento. Claro, o início mesmo foi em agosto de 2020, quando veio a proposta do Grosselli de realizar essa pesquisa no Brasil, e o começo foi em novembro. Ele veio a Rio dos Cedros e tivemos um período de 5 a 6 meses aproximadamente, realizando entrevistas, né, com riocedrenses de várias idades e de várias etnias para traçar essa pesquisa da identidade cultural. E encerrada essa fase das entrevistas e da coleta de informações, dados históricos e fotografias, teve início o processo de escrita do livro, que levou aí mais 1 ano e meio, pelo menos, até um pouco mais. Né? E depois todo o processo de editoração, enfim, até chegar à conclusão. Eu tenho muita curiosidade para saber, nessa fase das entrevistas, como é que foi? Porque eu acredito que a identidade cultural das idades, né, de uma criança, de um adolescente, até de uma pessoa mais de idade, ela muda muito. É assim? Sim. Claramente, Rio dos Cedros, como praticamente qualquer outra cidade, tem uma identidade que a gente poderia dizer fragmentada, porque a gente fala de várias etnias e também ela vai mudar naturalmente de acordo com a faixa etária, de acordo com a realidade, se estamos no meio urbano, no meio rural. Por isso que as entrevistas foram selecionadas para abranger, na medida do possível. Estávamos em meio à pandemia, então tínhamos uma série de restrições e de cuidados naquele 2020. Mas foram selecionados para abranger o máximo do território, todo o território possível, desde a área rural, urbana, planície, serra, e também as várias etnias de Rio dos Cedros e as faixas etárias, né?
Por isso que o livro ele é denso, ele tem quase 600 páginas, com a análise dessas entrevistas, para fazer, então, a composição, né, da melhor forma possível, fazer a composição dessa identidade cultural, analisando a realidade social, cultural, econômica, religiosa, linguística, né, aquilo que ainda se falava do dialeto, se falava eventualmente do polonês, do alemão, né, tudo isso foi analisado e foi sobreposto para que se pudesse apresentar essa pesquisa, essa análise da identidade cultural da melhor forma possível. A característica italiana em Rio dos Cedros ela é muito forte. Isso continua? Vocês observaram que as próximas gerações elas vão manter essa cultura? Aí eu acho que teremos, talvez, não visões conflitantes, mas visões diferentes do que eu, como descendente, enxergo dessa cultura e o que um pesquisador que vem do Trentino enxerga, né, sobre a situação cultural em Rio dos Cedros. Chama muito a atenção que da 6ª ou 7ª geração que nós nos encontramos ainda se fala o dialeto, né, ou muitos que não falam compreendem o dialeto, então ali a gente vê, a língua lá é uma marca cultural muito forte, né? Se não for a principal, certamente é das principais. Então isso dali já demonstra uma perseverança muito grande, né? Porque 6 gerações não é pouca coisa, né? 6 gerações no Brasil e ainda preservar em grande medida uma língua, né? Um dialeto, já é um sinal cultural muito forte. Outros sinais que a gente vê na alimentação e no modo de ser das pessoas, né? Então a gente ainda enxerga essa identidade em grande medida na cidade. E quanto às próximas gerações, eu acredito que isso vai se manter, talvez com outros olhares, né? Talvez com outras perspectivas, né? Os jovens hoje buscam a cidadania italiana, buscam realizar um intercâmbio, passar um período maior ou menor no exterior, na província de Trento. Então, eu acredito que sim, isso vai se preservar, mas com outro olhar, né? com outra característica diferente daquilo que nós tínhamos até então. Renzo, gostaria de ouvir também a sua opinião, já que ela pode ser diferente. Queria saber. Sim, Rio dos Cedros é Brasil. Rio dos Cedros não é nem Trentino, nem Itália. Não poderia que ser. A história passa. São 150 anos. E o dia que eles chegaram no Rio de Janeiro, porque chegaram lá, já tinham que comer mandioca. Não tinha jeito. Não tinha o mesmo ambiente, então já começou a mudar aquele dia a cultura deles. Então, eles, aos pouquinhos, foram penetrados pela cultura, digamos, do Brasil, que é uma cultura compósita. No sul do Brasil tem brasileiros, tem luso-brasileiros, eles entraram em colônias fundadas pelos alemães e chegaram os poloneses junto com eles. Então foi um crescer de uma cultura brasileira, talvez claramente diferente da cultura do centrão do país ou do norte do país, mas sempre brasileira. Só que, digamos, as forças cada cultura tem forças e tem fraquezas, e cada cultura muda no tempo. É o tempo, é a história que faz a cultura. Além do ambiente social e físico. Mas, digamos que se você entrar em Rio dos Cedros, que nem rodeio em Taió, em Nova Trento, tem vários lugares aqui. 30 mil trentinos chegaram no Brasil do Sul. E depois produziram muitos filhos e estão espalhados por aí. Eu acho que tem mais de 500 mil pessoas que têm uma herança trentina em um ou mais ou todos os 4 avós. Certo. Você vai respirar uma brasilianidade diferente, mas sempre brasilianidade. No sentido que o trentino é uma pessoa que ama a ordem, ama trabalhar muito, ama a família, visa progressar com cabeça, com ordem, com
capacidade, tem fraquezas também na cultura trentina. Não temos as belezas brasileiras em todos os sentidos. E talvez faltamos um pouquinho de fantasia, digamos, que o brasileiro tem, que é firme, faltamos muito da gentileza brasileira, daquele jeitão de... Jeitinho brasileiro. É isso, mas jeitinho também no sentido positivo, quer dizer, de agradar, de deixar as pessoas à vontade. O trentino é muito urso, é muito assim, porém já virou brasileiro, já amenizou um pouquinho, já as meninas são mais graciosas, digamos. Então, são brasileiros e não poderia ser que isso, mas nós escrevemos no livro com um perfume que vem dos Alpes. E a gente dá para entender. E dá para entender que não somos alemães, por exemplo, nem franceses. Perfeito, com essa explanação bem interessante do Renzo, a gente conclui a nossa entrevista. Renzo, quero te agradecer. Agradeço eu. Quero também, Andrei, agradecer a sua participação e lembrando que o lançamento acontece nesta quarta-feira em Rio dos Cedros, né? Exatamente. Hoje à noite, nessa quarta-feira, às 19 horas, no auditório da Escola Professor Giovanni Trentini, que fica na entrada da cidade, próximo aos pavilhões da Festa Trentina. É um evento aberto a toda a comunidade, a gente estende o convite a todos os riocedrenses e todas as pessoas interessadas. Será uma noite para apresentar o livro, a pesquisa, mas também para ter esse tipo de debate, né? As pessoas terão oportunidade de debater esses assuntos, então a gente aguarda a comunidade nessa noite. Rio dos Cedros, nella nostra mente. Falei correto, Renzo? Mais ou menos? Digamos que a senhora fala perfeitamente, pronuncia perfeitamente o italiano. Muito obrigada, é verdade? Então tá bom, olha, muito obrigada. E a gente vai também conversar agora com a Giovanna Lenzi, ela que é secretária de Cultura, Turismo e Esporte em Rio dos Cedros, para saber a importância do lançamento deste livro falando sobre a cultura rio-cedrense, a cultura dos trentinos no município de Rio dos Cedros. Na verdade, Lara, Rio dos Cedros hoje, nós rio-cedrenses que temos muito orgulho do nosso município, ele está num patamar de sucesso, digamos assim, alcançando vários prêmios, enfim. Mas isso não começou agora. Nós temos antepassados que vieram, que desbravaram o município, que trouxeram sua cultura de outros países e que com esse livro a gente está brindando isso, a gente está trazendo para as gerações futuras todo esse esforço, toda essa história que eles trouxeram de lá e que aqui acabaram fazendo com que o município prosperasse, crescesse e prosperasse. Então, o livro é de fundamental importância para registrar, para marcar, para que as nossas gerações futuras tenham conhecimento disso, não caia no esquecimento tudo o que foi feito até agora. Legal. Quando você soube que seria feito um livro baseado na cultura, o que te remete? Você que é uma rio-cedrense, que nasceu, que vive essa cultura, como é que foi esse sentimento? A primeira vez que o Andrei nos procurou com a proposta de nós estarmos trabalhando juntos nisso, veio um sentimento de alegria, veio um quentinho no coração, né? Porque realmente os nossos antepassados têm muitas coisas, os meus avós sempre falavam, que precisava ser resguardado, que precisava ser colocado para as gerações futuras. E muitas coisas, se você não registra, elas acabam caindo no esquecimento. Para você ter uma noção, Lara, 6 pessoas que deram entrevista para a construção do livro já não estão mais entre nós. Então, essas histórias hoje, elas estão ali, registradas. Né? Talvez se não fosse o livro, se não fosse essa proposta, esse projeto todo, muita coisa do que elas falaram nessas entrevistas ia cair no esquecimento, porque muitas vezes as próprias famílias não conseguem manter essa memória viva, ou por falta de conhecimento, ou às vezes por falta de condições, enfim, por vários motivos.
Mas essas pessoas têm ali registrado essa história que vai ficar para a eternidade. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião, ouvir a do Renzo, ouvir a do Andrei, sobre o que você acha sobre a cultura, se as próximas gerações, se elas vão manter essa cultura, como é que fica essa situação? É uma situação diversa. Eu vejo assim que nós temos assim, realmente as coisas vão evoluindo, muitas coisas boas se perdem, né? Algumas coisas ruins acabam melhorando, normal, né? Isso. Mas a gente vê muitas pessoas jovens interessadas em saber, em manter no canto, na dança, na própria história, né? Então isso acaba nos alegrando e nós, enquanto Secretaria de Cultura, nós temos a obrigação de manter vivo isso, né? Quando a gente faz em setembro a nossa festa trentina, a gente faz questão de enaltecer as culturas, né? A italiana, a polonesa e a alemã, que foram as 3 etnias mais fortes no desenvolvimento do município, né? Então trazer essas apresentações, muitas delas tradicionais, outras um pouco mais modernas, mas que traz essa alegria, que traz conta a história, seja ela de uma maneira mais triste ou mais alegre, enfim, mas que vai trazer para as próximas gerações o que foi e o que está sendo e como é. Manter o que a gente teve de bom dessas culturas de outros países. Isso é importante, porque as festas, né, tanto Oktober, enfim, o intuito não foi mostrar a cultura, mas é mais ou menos o que acontece nos dias atuais, né? A gente vê as festas da região onde enaltecem a cultura da cidade, né? Exatamente. Nós até conversávamos antes ali com o Renzo e o Andrei, que as festas da nossa região, elas têm um quê de sucesso, todas elas, porque elas trazem características, né? Elas trazem a alegria bem forte da cultura alemã nas músicas e na dança, e a culinária italiana, né? Que eu particularmente acho o máximo, acho maravilhosa, e que os nossos descendentes, eles acabam aprendendo a gostar junto com a gente, porque quando você mostra que você fala com amor, quando você mantém com amor aquilo, as coisas tendem a continuar, as pessoas acabam se encantando também, porque para você encantar, você primeiro tem que estar encantado. Perfeito. Então, o lançamento, como o Andrei colocou, acontece hoje. Isso. Fica o convite, então, para a comunidade em geral, não só de Rio dos Cedros, mas de toda a região. Venham participar conosco. Vocês tiveram aí um pequeno spoiler do que ouvir o Renzo falar, né? Ele tem um conhecimento sobre o assunto que faz a gente realmente parar e refletir. Então, vai ser uma noite muito especial. Eu tenho certeza que é uma noite que vai ficar marcada na história de Rio dos Cedros. E já quero deixar aqui o meu agradecimento, Lara, ao Andrei, que vem sempre assim, sem nenhuma pretensão, vem fazendo todo o possível para manter a nossa cultura, né? O Renzo, que abraçou a causa junto também. Então, assim, eu tenho certeza que Rio dos Cedros, durante para a eternidade, digamos assim, né? Vai ter muito a agradecer a essas 2 pessoas que se empenharam tanto para que o livro acontecesse. Tá? E então esperamos vocês lá hoje à noite às 19 horas na escola Professor Giovanni Trentini, no auditório da escola, né? Para nosso evento de lançamento do livro. Perfeito. Então, e olha, para você que está acompanhando a nossa entrevista, curta e compartilhe as redes sociais e acesse www.jornaldomedvale.com.br. Giovana, muito obrigada. Obrigada, Lara, pelo espaço sempre.